João 4, 19 a 24, a gente ainda está no mesmo texto de ontem, versão NVI. E eu vou pedir para o pessoal do Data Show colocar na tela para mim. João 4, 19 a 24, NVI, e nós vamos ler em voz de coro. Diga assim: Senhor, fala comigo. Eu preciso ouvir a sua voz. Eu não preciso de uma boa pregação. Eu preciso da sua palavra para mim. Em nome de Jesus. Amém. Abriu aí? Já está na tela. Vamos começar com o versículo 19. João 4, 19. Nós vamos ler 19, 20, 21, 22, 23 e 24. Eu vou contar até 3, para vocês lerem em voz de coro. Vou contar até 3 só para o 19. Quando o 20 aparecer, você já emenda e já continua lendo sem eu contar até 3. Tá jóia? Então, vou contar até 3 só uma vez. Tá pronto? Vamos lá, então. 1, 2, 3, vai. Amém. Olha o versículo 23. Põe o versículo 23 de novo aí para mim. Só o 23. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão. Diga: verdadeiros adoradores adorarão. O texto diz: verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E o final do versículo diz: são esses os adoradores que o Pai procura. Diga: adoradores que o Pai procura. Ontem, na nossa introdução, quando a gente começou a trabalhar o tema em espírito e em verdade, nós vimos que Deus está procurando adoradores. E a gente trabalhou a razão por que Deus procura adoradores. Hoje eu quero ir um pouquinho mais além com você e eu quero falar sobre o que é a adoração. Amanhã, para fechar o seminário, eu vou trabalhar com a ideia de em espírito e em verdade. O que essas duas expressões significam? É importante você se lembrar que a gente falou ontem que Deus, quando vai fazer um milagre na terra, quando vai fazer uma intervenção, quando alguém precisa de ajuda, para Deus fazer aquele milagre, é preciso que haja alguém na terra, no nosso mundo, em intercessão, em adoração. A gente leu ontem o texto do profeta Ezequiel, quando ele disse que, na fala de Deus, Deus procurou um homem na brecha. Como não havia um homem na brecha, a cidade de Jerusalém foi destruída. E a gente explicou que Deus só opera no mundo entrando pela porta, e as trevas entram no mundo pela brecha. Então, a nossa adoração vai abrir a porta para Deus entrar, e vai fechar a brecha para o diabo não entrar. É basicamente isso que os adoradores fazem. Nossos rituais de adoração,
nossos momentos de busca de Deus, as 240 horas, por exemplo, que é um grande ritual de adoração, são eventos onde nós abrimos o portal para Deus se manifestar e onde nós fechamos a brecha para as trevas não se manifestar. E já que a adoração é esse abridor de portal para Deus e fechador de portal para as trevas, que adoração é essa? É isso que a gente quer entender hoje. Ontem nós falamos que a palavra adoração no hebraico, ela significa apenas prostrar. E nós falamos ontem que esse prostrar, significado na palavra adoração, algumas vezes ela é literal. E às vezes é literal, por exemplo, para pegar alguma coisa. Fulano se prostrou para pegar um objeto no chão, ou para pegar um objeto que estava debaixo da mesa ou debaixo da cama. Esse prostrar é a mesma palavra que fulano adorou ao Senhor prostrado. É a mesma palavra hebraica. E falei para vocês ontem que muitas vezes no Velho Testamento, nos tempos antigos, essa palavra adorar era usado para falar de alguém se prostrando perante outro em sinal de respeito. Abraão diante de Melquisedeque, falei disso. Falei de Jacó diante de Esaú. Gente se prostrando diante de outra pessoa, mas não no sentido de prestar culto, no sentido de reconhecer que essa pessoa é importante para ele. Como os extremo orientais fazem hoje em dia, aquele cumprimento de se curvar diante da pessoa. Mas falei para você ontem que depois da deportação para a Babilônia, Israel encerrou esse negócio. O grande fenômeno da Babilônia, grande problema que a Babilônia foi para Israel, assustou tanto, traumatizou tanto Israel, que o pós-Babilônia, eles se tornam meio que radicais em relação a isso. Eles não se prostram mais diante de ninguém, não se curvam diante de ninguém, só diante de Deus. E aí, a partir de Babilônia, a palavra adorar ficou muito mais forte com o sentido figurado dela. Porque antes disso, a palavra prostrar tinha dois sentidos. Tinha o sentido de um culto a Yahvé, a divindade, um culto a qualquer outro Deus, ou um acenar de respeito para com uma outra pessoa. Mas depois da Babilônia, adorar passou a ter o sentido apenas de adorar mesmo, de prestar um culto ao Senhor. E nesse caso, a palavra adorar no Velho Testamento, que significa prostrar, significa dobrar o joelho, assim. Isso é prostrar. Quando você vê nos filmes, nas transmissões lá do Muro das Lamentações em Israel, ou quem já teve o privilégio de ir comigo a Israel e ir no Muro das Lamentações, você nota que os judeus ficam ajoelhados assim e eles se curvam. Cada vez que ele se curva, é uma declaração de adoração. Cada vez que ele se curva, é uma declaração de adoração. Porque o se curvar é adorar. No gesto dele, ele está dizendo: eu adoro, eu adoro, eu adoro, eu adoro. E esse símbolo transmite uma mensagem no Velho Testamento e no Novo Testamento, que vai além do apenas prostrar. Adoração, a ideia de adoração para o povo de Deus, tem a ver com uma aliança de prestação de culto a um Deus. Adorar ao Deus tal, às vezes, significa um ato de culto. Por exemplo, vir à reunião hoje, para você, foi um ato de culto. Mas adorar também significa um estilo de vida. Adorar significa eu sou dele. Como eu posso dizer que a Bruna veio hoje para adorar ao Senhor na nossa reunião de adoração. Significa que ela faz parte de uma reunião que adora a Yahvé. Mas eu também posso dizer que a Bruna adora a Yahvé.
E quando eu digo que a Bruna adora Yahvé, eu não estou dizendo que ela veio num culto adorar, eu estou dizendo que a vida dela é dele, que a vida dela pertence a ele, que a vida dela é um ritual de adoração, porque ela pertence a ele. A palavra adorar, então, tem esses sentidos diferentes no Velho Testamento. No Novo Testamento, ela já está mais presa a adorar a Deus num culto de adoração e adorar a Deus com a minha vida sendo dele. Então, adorar não é o que o nosso evangeliquez costumeiramente pensa. Toda vez que a gente fala adorar no meio evangélico, a interpretação é daquela parte dos cânticos que é um pouco assim, mais emotivo, sabe, mais romântico. E a gente chama de louvor aquela parte que é mais agitada, mais envolvente. Estamos no louvor. Agora a gente saiu do louvor, vamos para a adoração. E na verdade, do ponto de vista da Bíblia, a adoração é todo culto que a gente traz ao Senhor. A gente adora a Deus quando serve a Ele. Por exemplo, quando você ajuda a decorar a igreja para um mover ao Senhor, você está adorando. É um ato de adoração. Quando você vem ao culto e você presta culto, tudo que você faz no culto, ficar de pé, levantar, bater palma, levantar a mão, abaixar a cabeça para orar, levantar a cabeça, tudo isso são atos de adoração, porque você está prestando o seu culto a Ele. Quando você entrega a sua oferta é um ato de adoração a Deus. Sua oferta é um símbolo de entrega a Ele em adoração. Então, a adoração é tudo isso. Mas Jesus está falando no texto que tem os verdadeiros adoradores, então tem os falsos adoradores. E para a gente entender os verdadeiros adoradores dos quais Jesus está falando no texto, a gente precisa voltar ao contexto desse texto e ver quem são esses personagens que estão vivendo esse momento que faz Jesus dizer que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E por que é importante você entender que tem o adorador verdadeiro, tem a adoração verdadeira e tem o adorador falso e a adoração falsa? Por que é importante você entender? Porque Jesus está dizendo que quando Deus vai agir, Ele vai procurar um adorador e não serve o falso, tem que ser o verdadeiro. Então, eu não posso descuidar, considerando que para Deus agir na terra, Ele vai procurar alguém que o busque do lado de cá. E gente, para você que perdeu ontem, eu preciso te contar que ontem eu expliquei isso minuciosamente, por isso que não vou explicar hoje. Ontem falei que Deus disse, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a voz e abrir a porta, eu entro. Se não ouvir a voz e abrir a porta, eu não entro. Deus não age no nosso mundo se não há alguém do lado de cá buscando-o sinceramente. Então, quando a adoração é verdadeira, Deus se manifesta e age, porque alguém deu legalidade, alguém abriu a porta. Mas aqui conta o ponto de que a adoração tem que ser verdadeira. O adorador tem que estar sendo verdadeiro. Verdadeiros adoradores. Registra isso. Quando eu me prostro, portanto, eu estou praticando adoração. Quando eu cultuo, portanto, eu estou praticando adoração. Quando eu digo que a minha vida é de Deus, eu, portanto, estou sendo um adorador. Quando eu digo tudo isso, mas é da boca para fora, mas a minha intenção não acompanha, Deus não aceita. Você está aí? A resposta para a pergunta, você está aí, é amém. Combinado. Você está aí? Deus não aceita uma adoração que a intenção real, verdadeira, não acompanha o ato. Então, por exemplo, se uma pessoa canta brincando, debochando, com sarcasmo ou ironia, a canção "Entra na minha casa,
entra na minha vida, mexe com minha estrutura, cura todas as feridas. Ele vai entrar? Deus vai entrar? Depende. O sujeito cantou, e a pergunta é, ele estava cantando para Deus mesmo? Ou ele estava brincando com as palavras? Ou ele estava mostrando que a voz dele é bonita? Ou ele estava querendo que alguém o visse? Se o objetivo dele não era de fato Deus, se Deus de fato não estava envolvido nisso, Deus não atende ao chamado, porque Deus sabe se o indivíduo estava cantando sinceramente ou não. Mas aqui eu preciso te vacinar contra uma outra questão. A mesma brincadeira feita com o diabo, com as trevas, não vai dar o mesmo resultado. Porque lembra que a gente trabalhou ontem que Deus entra sempre pela e as trevas entram sempre pela. Então Deus porta, as trevas brecha. Então, se alguém por engano pegar um texto e ler uma oração, Senhor Deus de Abraão, por favor me abençoe, mas foi por engano, ele não queria aquilo de verdade, ele leu porque alguém o obrigou a ler, ele leu porque estava lendo em voz alta, ele não sabe ler de outro jeito, mas ele não queria dizer nada daquilo, Deus não o atende. Mas deixa eu te contar, Satanás, quando você brinca com o nome dele, ele já cai para dentro e traz a destruição. Por quê? Porque Satanás entra pela brecha. O diabo não tem problema nenhum de te enganar para entrar. Sabe quando Apocalipse 3:20 diz, Deus fala, eis que estou à porta e bato, se você abrir eu entro. Ele está dizendo, se você não abrir eu não entro. Nessa hora Satanás falou assim, eis que estou futucando a janela, se eu conseguir abrir eu entro. Por quê? Deus só entra se você de fato o quiser. Se for de brincadeira ele não entra, se for com falsidade ele não entra, se for com má intenção ele não entra, se for sem querer ele não entra, se for por engano ele não entra. Deus só entra se você de fato o quiser lá. Então, quando a gente pratica a nossa adoração, a gente precisa vigiar a nossa adoração para que ela seja verdadeira adoração, porque a falsa Deus não aceita. Mas por outro lado, a gente precisa vigiar as nossas brincadeiras, porque o mundo espiritual está de olho. A gente precisa vigiar os nossos devaneios, porque o mundo espiritual está de olho. As trevas levam a sério o que, por exemplo, está escrito na sua camiseta. Deus só aceita o que está escrito na sua camiseta se você tiver compromisso com o que está escrito na sua camiseta. Mas as trevas não. É por isso que, de vez em quando, eu vejo umas pessoas vestindo uma camiseta escrito alguma coisa numa outra língua, e eu pergunto assim, você sabe o que está escrito na sua camiseta? E a pessoa fala, não. Então eu falo, descubra. Porque você está andando com alguma coisa escrito que você não sabe. Isso, pensando em mundo espiritual, é extremamente perigoso. Porque vai que o que está escrito ali é um convite para as trevas entrarem. E aí você fala, mas eu não quero, mas está escrito na sua camiseta. Para Deus, o fato de você não querer de fato funciona. Deus não entra. Mas para as trevas não funciona. Para as trevas uma brincadeira é suficiente para ele entrar e entrar de sola, com os 2 pés de voadora. O contexto nos fala de 2 estilos de adoração competindo. Nesse texto, vou resumir a história para você bem rapidinho. Nesse texto, Jesus encontra a mulher samaritana na beira do poço de Jacó, na entrada da cidade de Samaria. Ali, Jesus se revela para ela como profeta. E Jesus se revela como profeta contando coisas da vida dela que ela não tinha contado para ele, não tinha como saber.
Então ele conta a vida dela para ela, e ela diz: Senhor, eu vejo que tu és profeta. A partir do ponto em que fica claro que Jesus é profeta, a mulher passa a confiar nele, e ela passa a abrir o coração, e uma das coisas que ela diz é: eu não sei aonde adorar, porque os judeus dizem que é para adorar lá em Jerusalém, e os samaritanos dizem que é para adorar aqui em Samaria. E aí Jesus diz para ela: então, vou te falar a verdade, o lugar certo de adorar e a adoração verdadeira é lá em Jerusalém. A adoração de Samaria está errada. Mas deixa eu te contar um segredo. Deus está criando um novo jeito de adorar daqui para frente. E, gente, Deus não está cancelando Jerusalém como lugar sagrado. Ele está criando um novo lugar sagrado. E esse novo lugar sagrado é o ápice do sagrado de Deus. Se você olhar para a Bíblia, e eu falei sobre isso no meu livro O Poder do Templo. Meu livro O Poder do Templo, falei sobre o quanto que o lugar onde você adora é importante. E se você olhar para a Bíblia, você vai ver que Jerusalém foi um dos primeiros lugares sagrados desde Melquisedeque. Mas houve outros lugares sagrados, como Sinai, por exemplo, como Betel, por exemplo. E esses lugares sagrados, onde Deus se manifestava e as pessoas iam lá buscar a face de Deus, eles não deixam de ser porque apareceu um outro. Por exemplo, Deus se manifestou no Sinai para o povo de Israel, e aí Deus entra no tabernáculo, estabelece que o tabernáculo é o novo lugar sagrado, e ele segue o tabernáculo. A ideia seria que o Sinai não seria mais um lugar sagrado. Mas então, centenas de anos depois, nós encontramos no livro de 1 Reis, no capítulo 19, o profeta Elias indo para o Monte Sinai, que naquele texto é chamado de Horebe. Horebe e Sinai é o mesmo nome, mesmo lugar. Na verdade, a palavra Sinai é uma palavra nova. Na época de Elias, aquele monte era o Monte Horebe. E Elias vai ao Monte Horebe para ter um encontro com Deus, e ele tem um encontro com Deus naquele lugar sagrado. Então, os lugares sagrados continuam sendo. O que Deus está fazendo com a mulher samaritana é dizendo para ela assim: olha, o seu lugar sagrado está errado, o lugar sagrado de Jerusalém está certo, mas Deus está chamando um novo momento para ser sagrado. E esse momento significa que a partir de agora, o lugar sagrado é chamado de em espírito e em verdade. Toda vez que alguém adorar a Deus em espírito e em verdade, esse momento é o lugar sagrado dessa pessoa diante de Deus. Mas antes de falar desse momento sagrado de adoração, que faz a adoração ser verdadeira, me deixe te ampliar um pouquinho mais. Por que os samaritanos não queriam adorar em Jerusalém? E por que os judeus falavam mal dos samaritanos? Porque estavam adorando em Samaria. Isso remonta a um tempo muito antigo. Para ajudar você a se localizar na história, primeiro o rei de Israel foi Saul, depois de Saul veio Davi, oficialmente, porque teve um filho de Saul governando ali no meio, mas ele não é reconhecido. Saul, Davi, Salomão. Depois de Salomão teve Roboão. Na época do rei Roboão, o filho de Salomão, o reino de Israel foi dividido. E 2 tribos ficaram com Roboão, o filho de Salomão, com a família de Davi. E 10 tribos criaram uma nova nação ao norte, chamada de Israel. Então ao norte ficava Israel, ao sul ficava Judá. Onde ficava a cidade da adoração? Onde ficava o lugar do templo de Israel? Ficava em Jerusalém. E uma coisa que a nossa cultura ocidental não entende, porque a gente tem uma igreja em cada esquina. E eu gosto, por favor, não me interpreta mal, eu prefiro uma igreja em cada esquina do que um boteco em cada esquina. Sim, de verdade, estou falando sério, não estou brincando, isso não é uma ironia, estou falando sério, muito sério. Eu prefiro muitas igrejas. E uma das razões porque eu prefiro muita igreja é porque gente é um bicho difícil de criar em casa. Gente é um bicho difícil de agradar. E sabe o que ninguém vai poder falar quando chegar diante de Deus para juízo? Ninguém vai poder falar assim: Deus, eu não me adaptei em igreja nenhuma, porque Deus vai olhar para a cara dele e falar assim: me poupe. Tinha 50 igrejas na sua rua, não é possível que você não se adaptou em nenhuma. Mas gente é um bicho difícil de agradar.
não, essa igreja aqui não está boa, aquela ali também não está boa, aquela ali não está boa, mas não é possível que não tinha nenhuma boa. Então, onde eu quero chegar, eu estou falando de, não tenho problema nenhum com um monte de igreja na mesma rua. Inclusive, de vez em quando, tem uma igreja em frente à outra, uma desse lado da rua, a do outro lado da rua. E as pessoas, gente, ficam escandalizadas com isso. Elas dizem, gente, que absurdo, como assim? Que concorrência desleal? Por que abrir uma igreja na frente da outra? Gente, isso não é concorrência, porque as duas estão no mesmo reino. Eu estou falando sério, eu sei que muitos de nós, e talvez alguns de vocês, se chateiem com isso e se escandalizem. É muita igreja na mesma rua, não precisava. Gente, talvez precisava. Mas eu estou te falando da quantidade de igreja, não é para defender que é bom ter muitas igrejas. Eu estou te falando da quantidade de igreja para dizer que em Israel só tinha um templo para a nação inteira. De norte a sul de Israel só havia um templo que ficava em Jerusalém. O povo, de longe, quando iam adorar, eles tinham que conhecer de pontos cardeais, norte e sul, leste e oeste, para saber qual é a direção de Jerusalém, para então adorar a Deus na direção de Jerusalém, porque aquele era o lugar sagrado, eles adoravam na direção de Jerusalém. E pelo menos uma vez por ano, eles tinham que fazer uma peregrinação e ir a Jerusalém para adorar no templo, porque só tinha um templo. E eu estou falando de muitas igrejas numa mesma rua, para ajudar você a entender que não faz sentido para nós uma nação grandona, uma quantidade de gente enorme para ser atingida em um templo só. Mas é que a gente não entende o papel de templo, e eu não vou explicar, porque não está dentro do nosso assunto. Mas se você quiser entender, o livro se chama O Poder do Templo, você vai entender por que disso. Considerando que tinha um templo só para a nação toda, e esse templo ficava em Jerusalém, quando a nação dividiu, e ficaram 2 tribos para o sul, chamada nação de Judá, 10 tribos para o norte, chamada nação de Israel. Onde ficou o templo nas 2 nações? Em Judá. E o povo todo era o povo de Deus. E no começo, todo o povo que ficou na nação do norte, governado pelo rei Jeroboão, continuaram fazendo peregrinações para Israel, ou para Judá, para Jerusalém, para fazer os cultos dele, um momento de adoração. E a cabeça deles funcionava assim: a nação dividiu, mas o meu culto não dividiu, não tem nada a ver com isso. Meu relacionamento com Deus continua. Mas agora o templo está lá na outra nação, então eu vou lá na outra nação adorar. Era assim que era no começo. Mas o rei Jeroboão achou que isso não estava muito legal. Guarda esse nome, porque esse nome vai ser importante para fazer uma aplicação daqui a pouco. O nome é Jeroboão. Qual o nome? Qual o nome? Quem é Jeroboão? Jeroboão foi o sujeito que dividiu a nação e pegou 10 tribos para ele. Ele criou um novo reino. Só que o povo do reino dele continuava indo para Judá a prestar culto. Isso preocupou Jeroboão. E Jeroboão pensou da seguinte forma: tem 2 problemas. Número 1, o turismo religioso está indo todo para Jerusalém. Faz sentido turismo religioso para você? Turismo religioso é aquele mover de caravanas indo para um lugar religioso, e esse povo gasta dinheiro naquele lugar. Gasta dinheiro com o templo, fazendo oferendas e coisas assim, mas também gasta dinheiro com hospedagem, com aquelas quinquilharias que o turismo normalmente oferece. E o rei Jeroboão começou a pensar assim: esse povo está indo para Jerusalém, está levando o dinheiro da nação do norte para lá. Eu tenho que dar um jeito para fazer esse povo parar de ir para lá. Mas registra, lá era o lugar de culto. Jeroboão estava pensando como comerciante, estava pensando como político. Ele devia ter pensado como homem espiritual. Jeroboão se tornou um símbolo de quem se afasta de Deus. Jeroboão, então, lá na nação do norte, criou um novo lugar na cidade de Samaria, para ser o lugar novo de adoração.
E nesse lugar novo, ele colocou 2 bezerros de ouro e disse que aquele era o Deus de Israel. Mas não era. Aquele era uma outra divindade. E a partir desses bezerros de ouro, também começou a ser estabelecido um culto a Baal, que mais tarde se tornou o ápice do culto da nação do norte, o culto a Baal, combatido pelo profeta Elias. O fato é que, ali em Samaria, eles começaram a adorar ao Deus de Israel de outras formas. Começaram a negociar o culto, negociar a crença, para as coisas não complicarem muito. Os sacerdotes pagos por Jeroboão estabeleceram que a única escritura válida era a Torá, ou seja, os primeiros 5 livros da Bíblia, o restante ele não aceitava. E todo o culto passou a ser manipulado. Mas muita gente lá de Israel continuava indo para Jerusalém para adorar em Jerusalém. A partir daí se estabeleceu uma inimizade entre os judeus e os samaritanos. Samaria era a capital do reino de Judá. Jerusalém era a capital do reino, aliás, Samaria era a capital do reino de Israel. E Jerusalém era a capital da Judéia, do reino de Judá. Muita gente descia para Jerusalém para adorar a si mesmo. Mas o rei Jeroboão proibiu e falou: ninguém mais vai para Jerusalém, vão todo mundo adorar em Samaria. Mas a adoração que estava sendo feita ali era falsa. E era falsa porque ela estava se embasando nos desejos do rei, no jogo de interesse do rei. E, gente, claro, Deus é Deus. E, portanto, Deus aceita alguém que, por exemplo, fosse a Betel, que era um lugar sagrado, adorar a Deus, e não aqueles bezerros de ouro, e não a Baal, adorar a Deus de verdade. Claro que Deus aceitaria a adoração, mas o culto estabelecido por Jeroboão não era mais um culto verdadeiro. Quando Jesus encontra a mulher samaritana, é sobre isso que ela está falando. Quando a mulher samaritana fala assim: já que você é profeta, me responde uma dúvida. A minha dúvida é: aonde é que se deve adorar? Adora em Jerusalém ou adora em Samaria? Note que essa mulher tinha herdado uma tradição de séculos praticando um culto diferente. E recebendo uma filosofia, uma cultura repetida ao longo de décadas, ao longo de séculos, e dizendo para ela: o culto de Jerusalém se desviou e é falso, o culto verdadeiro é o de Samaria. Isso vai dando um nó na cabeça, porque quando ela encontra os judeus dizem: não desviamos não, o culto continua normal lá. Isso vai gerando confusão, e a pessoa vai ficando confusa, mas vai fazendo o que é confortável. Estou confusa, não tenho certeza, mas é confortável continuar em Samaria. Até que um dia ela encontra alguém que prova para ela: eu sou profeta. E aí a pergunta dela é: adora onde? Adora em Jerusalém? Ou adora em Samaria? E aí Jesus diz para ela assim: adora em Jerusalém. Samaria está errado. Mas deixa eu te contar uma coisa. Você fez a pergunta na hora certa, porque tem uma coisa que está mudando. Você e todos os samaritanos estão adorando errado desde sempre. E não quer dizer que Deus não escuta você, indivíduo, que na sua busca a Deus encontra um lugar sagrado e adora a Deus de verdade. Claro que Deus te escuta, mas o sistema inteiro de culto está errado. O sistema de culto de Jerusalém está certo. É claro que lá no sistema de culto de Jerusalém que está certo, tem gente que vai a Jerusalém e adora, e a adoração dele não é recebida. Por quê? Porque ele estava no lugar certo, com o sistema de culto certo, mas a motivação estava errada, o coração estava errado, então Deus não aceitava. Então pensa assim: tinha gente acertando e errando no lugar errado, tinha gente acertando e errando no lugar certo, mas esse lugar está certo e esse lugar está errado. Você está aí? Jesus está trazendo para a mulher samaritana a ideia de que nessa briga, Deus está começando algo novo.
já que a discussão ali era sobre lugar, onde é o lugar certo de adorar, Jerusalém ou Samaria? Jesus está falando de outro lugar. Quando você lê o texto, você percebe claramente que o assunto discutido é qual é o culto certo, é o de lá ou de cá? E Jesus está dizendo, o de Jerusalém está certo, mas eu vou te falar de um outro, que é mais certo ainda. E esse outro não era até agora, esse outro está começando hoje, está começando comigo. Deus está levantando homens e mulheres que serão templos de Deus, e onde eles se reunirem, a glória de Deus vai se manifestar. Aqui eu quero te contar que Jesus está mudando o ápice da adoração de Jerusalém para nós. Quando ele diz, os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, ele está dizendo que quando a adoração é feita em espírito e em verdade, não importa mais o lugar. Que a adoração feita em espírito e em verdade vai criar um novo lugar. O lugar aonde essas pessoas estiverem reunidas vai ser o lugar da adoração, porque elas se reuniram ali para adorar. Novos lugares de adoração vai surgir agora por todos os lugares, por aí afora, onde quer que as pessoas forem, vai haver um lugar novo de adoração, e Deus vai fazer grandes milagres. Eu volto para a fala de ontem, para te situar. Deus procura adoradores. E por que Ele procura adoradores? Porque quando Ele não encontra adoradores, a cidade é destruída, a empresa é destruída, a igreja é destruída, o ministério é destruído, a família é destruída. Se não tiver alguém para abrir o portal para Deus agir, e para fechar a brecha para as trevas não agir, se não houverem adoradores, então o mal entra e destrói, e traz desgraça e traz problema. E agora, a sequência dessa fala de Jesus é, então, qual é a adoração verdadeira? A adoração verdadeira é a adoração que é feita em espírito e em verdade. Para a gente prosseguir para o próximo ponto, me deixe ampliar uma questão aqui. O que faz a adoração de Jeroboão em Samaria se tornar a adoração errada? O que faz todo o sistema samaritano ser errado? Não era o fato de que o lugar estava errado. Porque, sim, Jerusalém era o lugar oficial de adoração, mas lá na região do norte, tinha um outro lugar que não era o oficial, mas era um lugar de adoração. Era um lugar chamado Betel. Betel foi consagrado pelo próprio Jacó. Jacó teve uma visão em Betel, viu a glória de Deus em Betel, e naquele dia, Jacó pegou o seu vidro de óleo consagrado, porque Jacó era o sacerdote com herança de Isaac, e Isaac, ou Jacó, despejou o óleo naquele lugar ali em Betel e estabeleceu dizendo, aqui é Betel. A palavra Betel significa casa de Deus. Então, lá no norte tinha um lugar sagrado. Lá no norte tinha outro lugar sagrado chamado Gilgal. Também dava para adorar lá em Gilgal. Mas eles não olharam para o lugar sagrado com o olhar certo. Jeroboão estava criando um novo lugar de adoração, não porque ele queria adorar a Deus, não porque ele queria facilitar para o povo para adorar. Jeroboão estava criando um novo lugar de adoração, porque ele não queria perder as pessoas, porque ele não queria perder o dinheiro, porque ele não queria perder a posição, porque ele estava com medo e com necessidade de controle operando. Então, eu abro um parêntese para fazer uma aplicação aqui. Sabe, todos nós que adoramos a Yahvé, o Deus de Abraão, precisamos vigiar constantemente as nossas motivações, porque nós frequentemente nos desviamos da motivação correta e muitas vezes nem percebemos. Muitas vezes
A gente toma a postura de eu vou adorar a Deus, porque Ele é Deus. Inclusive, quando a gente tem um encontro com Deus, o nosso encontro com Deus faz a gente ter uma experiência sobrenatural, e a gente diz, é esse Deus que eu quero para a minha vida, eu morreria por Ele, eu vou viver para Ele para todos sempre. Mas depois de algum tempo, as nossas motivações vão nos desviando aos poucos, aos poucos, aos poucos, e de repente, não é mais por Ele, é por outra razão. Eu não duvido, por exemplo, que Jeroboão inicialmente era um homem de Deus e ele sonhava em ser uma ferramenta de Deus para guiar o povo de Israel no caminho. Mas então ele aceita o desafio e quando as coisas começam a andar, ele pensa, eu vou perder. Então eu preciso negociar, eu preciso fazer uma coisa que vai trazer o povo para o meu lado. Mas essa coisa está desviando o povo de Deus, e daí? Eu queria trazer isso para a nossa relação pessoal com Deus. Adoração é um relacionamento. Sabe, adoração não é um momento apenas. Embora você pode chamar um momento de adoração. Esse momento é meu momento de adoração. Sim, mas enquanto você é um adorador, a adoração para você é seu relacionamento. Deus é seu Deus e ocupa um lugar de divindade na sua vida, e Ele precisa continuar nesse lugar, senão não tem adoração. Mas com o passar do tempo, a gente começa a negociar, e muitas vezes nós seremos provados nisso. Sabe, algumas vezes Deus some de propósito. Você procura Ele, você não acha, Ele some. Parece que o céu ficou de bronze, parece que o mundo ao seu redor te prendeu numa bola, e dentro dessa bolha escondido, parece que a luz de Deus não entra, e essa é precisamente a hora de você adorar em espírito e em verdade, porque vários interesses serão jogados lá dentro. A pergunta vai ser sempre a mesma pergunta: cadê seu Deus? Ele está aí ainda? E a pergunta pode ficar pior, pode ficar assim: para que você quer um Deus que não faz o que você quer? Eu vou piorar um pouquinho a pergunta, para você de fato entender do que estou falando. Para que você quer um Deus que não faz o que você manda? Você manda Ele mexer ali, Ele não mexe. Você manda Ele curar ali, Ele não cura. Você manda Ele resolver ali, Ele não resolve. Para que você quer um Deus desse? Como está escrito no livro de Jó, nas nossas Bíblias de língua portuguesa, uma fala da mulher de Jó, aliás. A mulher de Jó diz para ele: abandona esse Deus e morre. Muitas vezes, não precisa ninguém de fora falar, nossa própria alma fala com a gente. Você vai continuar mesmo sendo fiel a um Deus que você manda Ele fazer as coisas e Ele não faz? Para que serve um Deus que não te obedece? E a questão é exatamente isso. A posição de divindade significa exatamente que é você que obedece Ele, não Ele que obedece você. E sabe, quando parece que Deus sumiu, é exatamente a hora em que as nossas motivações são provadas, em que o amor que eu disse que tenho a Ele, a escolha que eu disse que fiz por Ele, é nessa hora que ela é provada, porque é perguntado para mim: esse Deus é Deus de verdade, ou Ele é só uma ferramenta, um meio entre você e os seus objetivos na vida? Porque se for, então Ele não é seu Deus. Deus é alguém que eu adoro e que eu deixo ser o controlador e o sustentador da minha vida, fazendo isso do jeito dele. Deus não é um ser que eu manipulo e controlo para fazer a minha vontade. É o contrário. Para Ele ser meu Deus, sou eu que faço a vontade dele. E a adoração é esse relacionamento
de curvar. Imagina um homem de joelhos diante de um outro homem. Quando tem um em pé e um de joelho, tem um relacionamento acontecendo entre esses dois. O que está de joelho está dizendo alguma coisa e o que está de pé está dizendo outra coisa, e os dois estão se relacionando. E nessa relação tem lugares definidos. O que está de joelhos diz: eu te reconheço, eu te reverencio, eu te respeito. O que está de pé diz: eu te cubro, eu te protejo, eu te direciono, eu te escuto. É um relacionamento. Tira o personagem que está de pé e coloca Yahvé. Tira o personagem que está de joelho e coloca você. Adoração é um estilo de vida onde isso acontece sempre. Adoração é um estilo de vida onde você é sempre o que se ajoelha. E Yahvé é sempre o que está de pé olhando para você. Adoração é esse estilo. Agora, compara esse estilo de vida com o estilo de vida que Jeroboão traçou para a nação do norte. Jeroboão não estava curvado diante de Deus. Jeroboão estava tentando usar Deus como instrumento para resolver a vida dele. Jeroboão estava tentando usar Deus para se promover, estava tentando usar Deus para obrigar o povo a seguir um caminho que ele entendia ser o melhor. Ele tinha uma mente prodigiosa? Tinha. Mas isso não o torna um adorador. E por que eu destaco isso para você e para mim nesse seminário sobre o tema em espírito e em verdade? Eu destaco isso porque nossas motivações podem tirar a nossa adoração do padrão espírito e verdade. A partir dessa motivação errada, indevida, não tem mais em espírito e em verdade. Não funciona de fato dessa forma. E quando falei do assunto, eu falei que é preciso alinhar constantemente para que a adoração seja de verdade. E por que é preciso alinhar constantemente? Para você entender a razão dessa necessidade de alinhar constantemente, me deixe te falar de uma parábola que Jesus contou para os seus discípulos. Jesus disse que o homem bom semeou trigo de qualidade no seu terreno. Mas aí o inimigo daquele homem semeou joio no meio do trigo. E os dois cresceram juntos. E aí os empregados perceberam que tinha joio crescendo no meio do trigo, mas eles não sabiam quanto. Eles perceberam por pura coincidência. Mexendo aqui e ali, eles notaram: meu Deus, tem um joio. Começaram a dar uma pequena busca e perceberam: tem muito mais. E então os funcionários chamaram o dono da fazenda e falaram assim: meu senhor, alguém semeou joio no meio do trigal. O senhor quer que a gente faça uma força-tarefa, reúna um pessoal e vamos andar aí pelo meio do trigal e vamos arrancar todo o joio e queimá-lo no fogo? E aí o dono da fazenda falou assim: não pode arrancar o joio. Deixa o joio e o trigo crescer junto. Mas por que, meu senhor? Porque joio e trigo, quando estão novinhos, eles se parecem muito. Vocês vão arrancar muito trigo pensando que é joio. E vocês vão deixar muito joio pensando que é trigo. Então, a solução para isso é: deixa os dois crescer junto. Quando chegar na hora da colheita, aí você vai perceber a diferença entre trigo e joio. Sabe por quê? Porque trigo produz trigo e joio produz joio.
trigo não consegue frutificar joio, e joio não consegue frutificar trigo. Quando chegar na colheita, vai ficar fácil de separar as coisas pelo fruto. Mas quando eles são novinhos, não tem jeito, vai ser tudo igual. E aí o dono da fazenda falou: deixa assim. E os funcionários disseram: mas meu senhor, onde foi que nós erramos? E o dono da fazenda falou: vocês não erraram em lugar nenhum. Um inimigo fez isso. Deixa assim. Do que Jesus estava falando? Jesus estava falando que em todo lugar, a gente não se engana com isso. Em todo lugar que tem coisa boa, tem coisa ruim. Em todo lugar que tem gente boa, tem gente ruim. Em todo lugar que tem qualidades boas, tem qualidades ruins. E quando Jesus fala disso, ele diz que o reino de Deus é assim. E ele diz que não é para jogar o joio fora, é para deixar lá. E às vezes, quando a gente percebe que tem joio, dá uma raiva, não dá? Dá uma vontade de ir lá e pegar o joio na árvore. Mas o dono da fazenda falou: não faça isso, deixa crescer junto. E quem foi que falou? O dono da fazenda. Se ele é o dono da fazenda, ele mandou deixar, deixa. Mas eu queria ir um pouco mais longe com isso. Eu queria te contar que o joio, o mal que há no mundo, e que faz com que haja pessoas boas e pessoas ruins vivendo juntas, é muito pior do que várias pessoas que são joio e várias pessoas que são trigo. Muito, muito pior do que isso. Na verdade, cada pessoa, ela é joio e é trigo. Nós, irmãos, criamos uma fantasia de que no mundo tem pessoas boas e que no mundo tem pessoas más. Mas não existe isso, irmãos. Não se engana. Aquelas pessoas que nós chamamos de pessoas más, se você vigiar ela, vai pegar ela no flagra fazendo coisas boas. Porque pessoas más fazem coisas boas. E eu estou falando pessoas más porque nós as chamamos de pessoas más, mas de fato, a gente não sabe o que ela é. Porque a gente encontra pessoas que a gente considera boa fazendo coisa errada. E a gente encontra pessoas que a gente considera mal fazendo coisa boa. Então é mais ou menos assim um chavão. Pessoas boas fazem coisas más. E pessoas más fazem coisas boas. Mas vamos piorar um pouquinho mais. Eu estou falando de você. Você é alguém que de vez em quando se olha no espelho e fala assim: que raiva dessa pessoa. Por que essa pessoa que eu estou vendo no espelho é capaz disso? Mas outras vezes você olha para a mesma pessoa no espelho e fala: que orgulho dessa pessoa. Que pessoinha abençoada. Por quê? Porque tem trigo e joio morando em você. Você é uma combinação de trigo e joio. E na medida em que você cresce, você anda com Deus, na medida em que você pensa que Deus está procurando os verdadeiros adoradores, sabe o que vem na sua cabeça? Você pergunta assim: Deus, como eu vou fazer para tirar o joio da minha vida, para que eu seja um verdadeiro adorador? Aí sabe o que o dono da fazenda falou? O dono da fazenda falou assim: tira não, deixa crescer junto. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que sua vida inteira, até Jesus voltar, vai ser o trigo e o joio lutando dentro de você. E sim, você pode alimentar o trigo e fazer do trigo um trigal bonito, tão bonito, que o joio misturado ali ninguém nem vê. Irmãos, tem gente que a pessoa é tão trigo, que você olha e fica procurando o joio e não vê, e você fala assim: não, esse aqui é só trigo. Mas eu tenho que te contar, não importa quem é essa pessoa, tem joio lá. Pode saber, eu estou te contando, tem joio lá. Mas por que você não vê o joio? Às vezes nem ele próprio vê o joio, porque o trigo dele cresceu tanto e está tão bonito, que ninguém vê o joio, mas está lá. E quando é que a gente vai ver o joio? Quando ele parar de alimentar o trigo. Porque quando ele parar de alimentar o trigo vai ficando raquítico, vai ficando magrinho, aí o joio aparece.
e aparece aquele joião assim. Eu ia falar aquele joião bonito, mas não é bonito, é feio. Parece aquele joião feio, ruim de ser encarado, e ele piora a vida da pessoa. E às vezes, tem algumas pessoas que o joio cresce tanto, que você olha e fala, e jura que não tem trigo ali, só tem joio. Porque ele deixou o joio crescer tanto. E por que ele deixou o joio crescer? Porque ele alimentou o joio? Não. Você não precisa alimentar o joio para ele crescer. Você só precisa não alimentar o trigo. Funciona assim: se alimenta o trigo fica forte, suga os nutrientes da terra, e aí não sobra nutriente para o joio, aí o joio mingua. Você desalimenta o trigo, ele enfraquece, para de sugar nutriente, o joio vê que sobrou nutriente, cata tudo e fica aquele joio feio. Meu sistema insiste em chamar o joio de bonito, mas ele não é bonito, ele é feio. Mas fica assim grande, forte, parrudo. Mas entendi isso. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 7, a partir do versículo 16, Paulo diz que tem um mal que mora em mim, e Paulo diz que eu não entendo. Eu sei quem eu sou, Paulo diz, eu quero fazer o bem, e eu não quero fazer o mal, mas às vezes eu percebo que o mal que eu não quero é esse que estou fazendo. O bem que eu quero é esse que eu não consigo fazer. Do que Paulo está falando? Ele está falando do trigo e do joio brigando dentro de mim. E às vezes, um dos dois ganha mais força. Quando é o trigo que ganha, eu fico parecendo o próprio adorador em pessoa. Mas quando é o joio que cresce, minha adoração fica falsa. Eu sou um Jeroboão. O próprio Jeroboão se encarna. E eu não adoro a Deus de verdade, porque eu deixei o mal crescer dentro de mim. Todos nós, seres humanos, amamos estereotipar as pessoas ao nosso redor. Amamos tarjar todo mundo. Esse é mau, esse é bom. Esse é mau, esse é bom. Esse presta, aquele não presta. Mas, gente, isso é só um recurso da nossa alma para não olhar para a gente, para não ler a gente mesmo, para não admitir que não tem ninguém bom e ninguém mau. Todos os seres humanos estão nessa guerra. Às vezes, a gente está ganhando a guerra. E quando nós estamos ganhando a guerra, a gente parece que é trigo. Quando a gente está perdendo a guerra, a gente parece que é joio. Mas o que vai estabelecer no final das contas se eu era trigo ou era joio? O acúmulo das minhas escolhas no decorrer da vida, ela vai redundar numa escolha final. Uma escolha no finalmente das coisas que vai me consolidar numa posição de trigo ou de joio. E é por isso que Jesus falou que no final dos tempos os anjos virão e eles recolherão o trigo para o celeiro e o joio para a fogueira. Por que só no final? Porque é só no final que tem a prestação de contas. Então, se você vai ser o verdadeiro adorador, você precisa entender que não ser o Jeroboão que contamina seu culto, que contamina sua adoração com a motivação errada, não ser o Jeroboão implica em admitir que você pode ser o Jeroboão. E lutar constantemente, todo dia e o dia todo, para não ser o Jeroboão. Você vai ser trigo quando você admite que pode ser joio e que é normal que você possa ser joio. Foi o dono da fazenda que falou: não arranca o joio. Sabe o que as pessoas mais me pedem no gabinete? Pastor, arranca o joio de mim. É o pedido mais comum. E claro que elas não me pedem com essas palavras, elas me pedem com outras palavras. Tira esse joio de mim, pastor. E se ela tiver maturidade, vou contar para ela: não dá. O joio vai ficar aí até o dia da colheita. Não tem jeito. Mas você pode melhorar. E você pode melhorar muito. Você pode se tornar uma versão melhor de si mesmo muito boa. Você pode se tornar uma versão tão boa que ninguém vai desconfiar que tem joio em você.
às vezes nem você vai desconfiar que tem joio, porque você cresce tanto, se torna uma versão tão boa de si mesmo, que o joio está lá, mas está minguado, está morrendo, está sendo sufocado pelo trigo, e aí você é o adorador. Por que eu estou fechando com isso? Eu estou fechando com isso porque eu preciso te contar que esse adorador, que é o adorador verdadeiro, ele tem níveis. O adorador verdadeiro está cada vez melhor na medida que tem mais trigo e menos joio. E esse adorador verdadeiro, ele está cada vez pior na medida que tem mais joio e menos trigo. Mas esse adorador ainda é um adorador se ele está na prática da adoração, nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, nível 5. Me deixa te falar desses níveis, e eu vou falar desses níveis já fechando. Põe na tela para mim, Jeremias, capítulo 15, versículo 1 e 2. Vamos fazer essa leitura em voz de coro? 1, 2, 3, vai. Jeremias está falando de um princípio que Jesus falou no sermão profético. E esse princípio que Jesus falou no sermão profético, Jesus falou assim, no sermão da montanha, do monte. Jesus falou assim: resolve seu problema com o seu acusador enquanto você está com ele a caminho. Porque você tem um tempo, desde o momento em que o seu acusador começou a te acusar, até o momento em que chega na mão do juiz. E aí Jesus falou: se você atrasar, se você não resolver, se ficar empurrando com a barriga e chegar na mão do juiz, aí acabou, não tem mais jeito, você vai ter que pagar a conta. Do que Jesus estava falando? Jesus está falando de um princípio. Ele está falando que quando você quebra um princípio, na maioria absoluta das vezes, você não quebra o princípio e a conta chega. Você quebra o princípio e as coisas vão enrolando, até que chega um dado momento em que o inimigo fala assim: a cobrança chegou. Se chegar essa hora, você tem que pagar a conta. O que acontece com Israel? Deus está contando para Jeremias, e nesse capítulo 15 todo ele fala sobre isso. Deus está contando para Jeremias que não tem mais jeito de Israel escapar de ir para o cativeiro babilônico. Porque Israel foi pecando e foi acumulando pecado, acumulando pecado, e tinha um ponto que dava para consertar. E Deus fala nesse capítulo 15 de Jeremias que o ponto para consertar foi o rei Manassés. Qualquer coisa, até Manassés, que fizesse um conserto, um quebrantamento, resolvesse a vida, voltasse atrás, cancelaria esse ataque das trevas. O inimigo não podia cobrar se eles tivessem consertado as coisas até Manassés. Mas aí ele diz para Jeremias assim: Jeremias, quando chegou em Manassés, passou da época do conserto, o povo foi protelando, enrolando, fingindo que não estava vendo o erro, mentindo para si mesmo, se auto-enganando, e o tempo foi passando. Os profetas apareceram para falar, para dizer para Israel: Israel, conserta a sua vida que tem jeito, resolve. Mas o que Israel fez? Perseguiu os profetas, atacou os profetas. O profeta Isaías, por exemplo, a tradição diz que ele foi cerrado ao meio pelo rei Manassés, que foi, na minha opinião, a maior desgraça na vida de Israel, aquele rei. Mas o que acontece ali
A partir do governo de Manassés, quando encerra o governo de Manassés, encerra também a possibilidade de conserto. A partir dali, os profetas, inclusive o profeta Jeremias, começou a dizer: não tem mais conserto. Agora, Jerusalém vai para a Babilônia e vai ficar 70 anos apanhando. Depois de 70 anos, a conta vai estar paga, e aí eu vou salvar vocês da Babilônia e vou trazer vocês de volta para a terra, porque vocês são meu povo, eu amo vocês. Eu amo vocês, mas vocês quebraram princípios que não tem jeito de consertar. Nessa questão, Jeremias faz uma reivindicação. Senhor, mas eu queria clamar pelo povo. Eu queria pedir misericórdia pelo povo. E aí Deus falou assim: ô Jeremias, você não está entendendo. Jeremias, se não fosse você clamando na minha presença, vamos imaginar que fosse outra pessoa clamando na minha presença. Agora não tem mais jeito. Agora o povo vai para o cativeiro. Agora quem é para ir para a morte, vai para a morte. Quem é para ir para a espada, vai para a espada. Quem é para ir para a fome, vai para a fome. Quem é para ir para o cativeiro, vai para o cativeiro. Porque agora a conta chegou. O tempo de você consertar era antes da conta chegar. Agora a conta chegou, só tem um jeito: pague a conta. E, irmãos, Deus não estava desistindo de Israel. Ele estava dizendo que o princípio estabelecido é que você tem um tempo desde o portal aberto até o dia da cobrança para consertar. Não consertou, chegou a conta, agora tem que pagar. Mas pagar com Deus é muito melhor do que pagar sem Ele. E sabe o que é pior? Israel escolheu pagar sem Deus. Se Israel tivesse ouvido o profeta Jeremias, porque o que o profeta Jeremias diz? Jeremias diz assim: gente, não tem solução mais, agora baixa a cabeça e apanha calado. Porque você errou, tem uma conta para pagar e chegou a conta. Apanha. Mas não larga Deus. O povo começou a se desviar de Deus, magoado porque Deus deixou a Babilônia vir. E Deus falou assim: não deixei não, vocês abriram a brecha. É nesse contexto que quando Jeremias clama, Deus diz assim: mesmo que fosse Noé e Samuel, eu não atenderia. Por que Deus fala de Noé e Samuel com Jeremias? Porque Noé e Samuel são níveis altos de intercessores. Na verdade, não é Noé e Samuel, não. É Moisés e Samuel. Eu vou falar de Noé daqui a pouquinho. Moisés e Samuel são apresentados para Jeremias como nível top. Ou seja, Jeremias, você é bom, mas Moisés e Samuel estão acima de você e nem eles mudariam isso. O que Deus estava dizendo para Jeremias era basicamente que ninguém muda mais isso, não tem intercessor que muda. Mas eu não estou te apresentando isso para te contar que não tem intercessor que muda. Eu estou te apresentando isso para te mostrar que tem níveis. Jeremias estava quase no topo da lista, mas ele não estava tão bem quanto Moisés e Samuel. Põe na tela para mim outro texto. Mesma época, enquanto Jeremias está em Jerusalém, Ezequiel, não é exatamente a mesma época, é alguns anos depois, Ezequiel está lá na Babilônia, foi levado cativo e estava lá na Babilônia orando. Ezequiel capítulo 14, versículo 14 e depois o versículo 20. Ezequiel 14, 14 e 20. Vamos ler juntos. Estão prontos? 1, 2, 3, vai. Bota no versículo 20. 1, 2, 3, vai. O mesmo erro que Jeremias comete, clamando ao Senhor assim: Senhor,
perdoa a sua cidade, cancela o pecado, entra com intervenção, nos ajuda a vencer o nosso inimigo. Deus disse agora para Ezequiel a mesma coisa que ele disse para Jeremias. Só que Jeremias não conhecia Daniel, por exemplo. Jeremias provavelmente não conhecia a história de Jó, por exemplo. Porque embora a cronologia do acontecimento da história de Jó é tempo de Abraão, a minha perspectiva de Jó é que o livro de Jó surge, a história do livro de Jó surge no tempo de Esdras. Minha perspectiva é que inclusive ele foi escrito por Esdras. E a razão por que eu acho que o livro de Jó é pós-Babilônia é porque o livro de Jó revela detalhes sobre angelologia que o pessoal do tempo de Moisés não entendia. Moisés não entendia as classificações demoníacas, não entendia Satanás no papel dele. E o livro de Jó explica essas coisas com uma clareza que só pode ser pós-Babilônia. Mas o fato é que, quando Jeremias fala, Senhor, salva esse povo, Deus responde, se fosse Moisés e Samuel, eu não viria. Então, não me fale mais nesse assunto. Inclusive, Deus chega a falar para Jeremias assim, não me fale mais nesse assunto. Porque, gente, presta atenção, Deus não está sendo malvado nem vingativo. Não, porque Deus não é nem malvado nem vingativo. O que Deus está estabelecendo é, tem um princípio, tem tempo para consertar, e você perdeu o tempo. Agora, aceita a conta. Não, eu não parei de te amar, eu não deixei de ser seu Deus, eu não vou deixar de cuidar de você, mas agora eu vou cuidar de você debaixo do chicote da Babilônia. Babilônia vai bater e eu vou estar lá, para garantir que a Babilônia não passe do limite, mas que ela vai bater, vai. E por que ela vai bater? Porque você abriu a brecha. E agora, segura o chicote. Mas Senhor, não vem mais não, Jeremias. Para. Se fosse Moisés e Samuel, eu não ouvia. Não é porque é você, não. Se fosse Moisés e Samuel, eu não ouvia. Aí, Ezequiel cai na mesma história. E Ezequiel vai bater na mesma porta. Ah, Senhor. E Deus fala assim, eu não ouvi Jeremias. E Deus diz para Ezequiel assim, Ezequiel, se fosse Daniel, e aqui, gente, eu puxo uma sardinha para Daniel, porque é um homem de Deus, nível top. E Daniel vivia no tempo de Ezequiel. Ezequiel é um pouco mais novo que Daniel, mas eles são quase que contemporâneos. Ezequiel escuta as histórias de Daniel, pelo brilhantismo, pelo homem de Deus, nível hard que ele era. E é muito difícil você aceitar a grandeza de um homem que vive no mesmo tempo que você e no mesmo momento da história que você. É moleza para Ezequiel e para Jeremias, se Deus fala assim, ainda que fosse Moisés, porque está longe na história. É fácil você reconhecer a grandeza de um homem lá na história, mas reconhecer a grandeza de um homem no seu tempo é muito difícil. Por quê? Porque tem todo o conjunto de jogo de interesse que os seres humanos jogam. Mas Deus fala para Ezequiel assim, ô Ezequiel, ainda que fosse Noé, ainda que fosse Jó, ainda que fosse Daniel, e você sabe que eu gosto de Daniel, porque o anjo trouxe um recado para Daniel, falando assim, Daniel, mas tu é amado, hein? E foi o anjo falando, você é amado, rapaz, lá em cima você é super cotado. E Deus fala para Ezequiel assim, você sabe que eu amo Daniel, mas nem Daniel não me vem com churumelas. Mas Daniel não cai nessas esparrelas. Sabe quando Daniel orou por Jerusalém? E ajoelhou? Está escrito no capítulo 10 do livro de Daniel. Botou a cara no pó e clamou, Senhor, perdoa seu povo, liberta seu povo. Sabe quando ele orou? Quando os 70 anos cumpriram. Porque ele falou assim, o Senhor falou que era 70 anos com a gente apanhando. Beleza, já apanhamos, já deu 70 anos. Agora, por favor, liberta seu povo. E Deus escutou Daniel e libertou o povo. Quando? Depois que pagou a conta. Mas o ponto que eu quero chegar é que
Deus está dizendo para Ezequiel e para Jeremias: você tem seu nível, mas tem gente com nível maior que você. E só estou te contando por causa disso. Eu sei que por trás da lição que eu estou te dando, você está pegando uma outra lição aí que eu estou vendo. Mas essa outra lição não é a que eu queria te dar, não. A lição que eu queria te dar é a lição de que tem níveis. E o que estabelece o nível? O que faz um intercessor ser nível 0,5 e ser nível 10 milhões? Tipo Daniel, assim, era nível 10 milhões. Qual é a diferença do nível 1 para o nível 10 milhões? Quanto joio tem? Quanto mais trigo e menos joio, maior é o nível do intercessor. Ele vai crescendo na medida que reduz a força do joio e aumenta a força do trigo. Mas registra isso. O caminho para se tornar alguém melhor, como um intercessor, como um adorador, não é você ficar de olho no joio. Gente, olhar para o joio não resolve sua vida, só piora. Vai por mim, eu sei das coisas. Eu estou estudando isso faz tempo. Não dá certo. Dá certo. Você esquece o joio. Nem gasta energia com ele. Nem faça perguntas sobre ele. Nem faça pesquisa sobre o joio. Não pense no joio. Pensa no trigo. Cuida do trigo, alimenta o trigo, fortalece o trigo, abençoa o trigo. Vigia o trigo. Automaticamente, na medida que o seu trigo cresce, o seu joio some. Porque não sobra energia para alimentar o joio. Se o trigo está crescendo, ele vai bebendo tudo que tem na terra e ganhando energia para crescer, e vai sobrando nada para o joio. Mas o que a religião fez? Naturalmente, a religião ensinou a gente a ficar de olho no joio. Vigia o joio, cuidado com o mal, cuidado com o pecado. E aí a gente, irmãos, fica olhando tanto para o mal, que você não olha para o bem. Deixa eu te contar uma coisa. Você é de Deus. Você nasceu de novo. Você aceitou a Jesus como seu Salvador. Você é uma nova criatura. O DNA de Deus foi implantado no seu espírito. E o Espírito Santo foi te dado como penhor, como garantia da sua redenção. Você está na casa de Deus buscando a Deus. E ainda assim, sua alma vive te acusando e te falando assim: cuidado com o mal que mora em você. Cuidado, esse mal vai te destruir. Mas na verdade, irmãos, a gente devia falar assim: olha o bem que tem em você. Olha o Deus que mora em você. Olha a graça que te alcançou. Olha as qualidades boas que tem em você. E quando você olha para o bem e desenvolve o bem e faz o bem crescer, o mal perde força. Sabe, o dono da fazenda falou para aqueles funcionários assim: hein, não mexe com o joio não, deixa o joio para lá. Mas meu senhor, não tem mais não, deixa o joio para lá. Vamos cuidar do trigo. No dia da colheita, a gente colhe o trigo e queima o joio. Ponto. Isso vale para o joio que mora em mim, para o joio que mora na minha casa, para o joio que mora na igreja, para o joio que mora na minha empresa, para o joio que mora nos meus negócios, para o joio que mora em tudo. Deixa o joio, pare de olhar para ele, pare de dar atenção, deixa ele. Mas pastor, e se eu não der atenção e ele crescer? É muito possível que ele cresça. Está lá, está vivo, vai crescer. Mas se você gastar energia com o trigo vai crescer mais. E vai suplantar ele. E quanto mais o trigo cresce, menos chances tem do joio crescer. Adorar em espírito e em verdade implica alimentar o trigo e não dar muita atenção para o joio. Larga ele para lá. Até porque talvez você esteja enganado. Talvez ele não seja joio. Talvez ele seja trigo.
Pastor, eu entendo isso, que talvez o joio seja trigo, quando eu vejo o joio no meu irmão. Pode ser que o meu irmão não seja joio, talvez ele seja trigo, eu não estou vendo. Mas como é que eu vou ver que talvez o joio que mora em mim não seja joio, seja trigo? É porque tem coisas em você, irmão, que você classifica como uma coisa ruim, e que de vez em quando você acaba descobrindo que era bom. Sabe, às vezes, o sofrimento, a angústia, o que parece mal, se revela como uma coisa boa. Se revela como algo que te treina, que te melhora, que te faz crescer, que te faz avançar. Mas é preciso parar de olhar para o joio e olhar para o trigo. Cuida do trigo. Se você cuidar dele, ele vai crescer. Pastor, como é que eu cuido do trigo na minha vida? Viva a sua vida com Deus. Viva a sua vida de oração. Viva a sua vida de Bíblia. Viva a sua vida de comunhão. Viva a sua vida de unidade. Invista no seu relacionamento. Deixa o trigo crescer. Na medida que o trigo cresce, o joio perde a força. Não, ele não vai morrer. O trigo vai ser queimado quando a hora chegar. Ele não vai deixar de existir. Não se engane. Toda vez que você parar de cuidar do trigo, você vai descobrir que o joio está aí, firme e forte. Então, o nosso chamado é para continuar cuidando do trigo. Continuar cuidando do trigo. E gastar tudo que a gente tem com ele. Deus falou com você. Dá uma resposta para ele. Faz sua oração. Hoje, Deus te desafia a parar de lutar contra o joio que mora em você, entregar o joio para Deus e começar a cuidar do trigo. Hoje, Deus está te desafiando a depender dele. Sabe, tem coisa ruim em você que te incomoda. O Espírito Santo está te desafiando hoje a pegar esse mal, entregar na mão de Deus e falar: Deus, eu não resolvo isso, toma, está com você. Eu vou cuidar do que é bom que mora em mim. Eu vou investir no melhor que mora em mim. E vou deixar o mal na sua mão para o Senhor resolver. Porque eu não consigo. Deixa o Espírito Santo te mostrar qual é o joio que você precisa parar de dar atenção para ele e entregar para Deus. Deixa Deus resolver. Deixa o Espírito Santo te contar isso. E na medida em que ele te contar, vai fazendo sua entrega. Ora e entrega o joio. E se compromete diante de Deus que você vai trabalhar no trigo. Eu não estou falando para você negar que o joio está aí. Isso também não dá certo. Não nega, porque não é verdade. O joio está aí. Mas você não consegue vencê-lo, porque o próprio dono da fazenda falou para largar ele aí. Então entrega ele para Deus. Deixa o Espírito Santo te mostrar qual é o joio que é para você entregar. Talvez seja um comportamento. Talvez seja uma emoção persistente. Talvez seja uma crença errada. Talvez seja um jeito de interpretar o mundo. Talvez seja um vício, um padrão vicioso que te persegue. E talvez você muitas vezes prometeu para você que até o final do ano você se livraria do seu joio. E aí passou o final do ano, o outro final do ano, o outro final do ano, e o joio continua lá. O dono da fazenda falou: deixa o joio aí e vai cuidar do trigo. Vai gastar energia com o trigo, vai pensar no trigo. Deixa Deus te contar qual é o joio que é para você entregar. E faz uma oração entregando. Senhor, eu oro por eles, pelos teus filhos que entregam o joio e que se comprometem em cuidar do trigo. Eu oro pelos teus filhos que desistem da luta insana de tentar acabar com o joio que não tem jeito. Eu oro por eles, para que a vida de Deus venha com força sobre eles, em nome de Jesus. Dá um aplauso forte a ele.
Levante a sua mão direita e diga assim: Senhor, eu me arrependo por lutar tanto contra o joio, como se fosse possível tirar ele da minha vida na força do meu braço. E hoje eu entrego o joio, eu deixo o Senhor resolver ele, e eu aceito a sua graça, o trigo que o Senhor plantou em mim. E hoje eu me comprometo contigo. Eu quero ser o adorador que o Senhor procura, num nível cada vez maior. E para isso, eu decido, a partir de hoje, eu vou parar de olhar para o joio que mora em mim, e vou gastar o máximo de energia possível para cuidar do trigo que mora em mim, porque o trigo que mora em mim sou eu, e o joio que mora em mim não sou eu. Por isso eu cresço, por isso eu cresço. Quando o trigo cresce, eu fico melhor. Quando o trigo cresce, e é disso que eu vou cuidar, em nome de Jesus, amém. Aponte para uma pessoa perto de você e diga para ela assim: você é o trigo. Diga para ele: creia e cuide disso. Dá um aplauso forte.